Pai do Senhor, meus queridos, estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, reunidos aqui na base missionária Fortaleza de Sião, em Pedrógão de São Pedro, distrito de Castelo Branco, Portugal. Estamos aqui falando, ministrando, como toda segunda-feira a gente está junto, e hoje vamos sequenciar a nossa aula aqui na base. Tenho hoje a participação aqui dos alunos da base missionária que estão conosco, e muito obrigado a você também que está aí juntinho de nós, participando desse momento especial. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 20 do livro de Apocalipse, e como eu disse na semana passada, nós estamos gravando um momento de aula aqui nossa aqui na base missionária, momento em que eu estou com os alunos, falamos aqui, estamos estudando o livro do Apocalipse, e hoje nós vamos estudar o capítulo 20, e você vai estar participando desta aula. Estamos num formato diferente, agora nessas semanas, nessas 3 semanas, teremos um formato diferente, e eu espero que você possa desfrutar deste momento e Deus possa ministrar ao seu coração através dessa mensagem poderosa que estaremos transmitindo hoje. Amém? Vamos orar então, vamos abrir este momento na presença de Deus, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos juntos, por preparar os nossos corações para receber a palavra. Vamos agradecer a Ele pela palavra que Ele já tem preparado para ministrar aos nossos corações. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por esta oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, os alunos aqui da base, e também os nossos queridos que estão neste momento assistindo essa ministração. Venha, ó Deus, de encontro ao coração de cada um dos teus filhos e ministre em cada coração, ó Deus, nesse dia. Que o Espírito do Senhor se mova sobre nós e que o Senhor me conceda graça para estar transmitindo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, para estar falando, ó Deus, aos teus filhos nesta noite, para a glória do teu nome. Senhor, nós glorificamos a Ti, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Nós vamos primeiramente ler alguns versículos aqui do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Você abre a sua Bíblia, por favor. Apocalipse de número 20, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versos aqui, e na sequência nós vamos estar ouvindo um louvor a Deus, um louvor de adoração ao Senhor, e em seguida vamos estar aqui trazendo alguns pensamentos sobre o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Portanto, vamos então ler aqui as Escrituras. Então vi descer do céu um anjo que tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no seu abismo, e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos, e depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, santos, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Vamos ler somente até aqui o verso 6 e vamos estar agora ouvindo o momento de adoração, o momento de louvor, e voltamos já na sequência. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará, com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, e juizão encarar. Os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Amém? Nesse momento estamos de volta, depois da adoração, depois do louvor, estamos de volta agora com a nossa ministração. Nós hoje vamos falar do capítulo 20, o capítulo 20, ele fala aí sobre, né, os 1000 anos, né, sobre o milênio e também sobre o grande trono branco, o julgamento final dos ímpios, né, onde todos aqueles ímpios que morreram estarão aí diante do Senhor para receber a sua sentença de condenação. O objetivo desta nossa ministração hoje, né, é levar você a compreender Apocalipse 20 dentro da escatologia pré-tribulacionista, que é a linha que nós trabalhamos e defendemos. Também temos como objetivo defender a interpretação literal do milênio. Para nós, o milênio não será simbólico, o milênio será literal. Será um tempo de 1000 anos, onde Cristo reinará aqui neste mundo. Algumas verdades escatológicas também, né, nós temos como objetivo trazer algumas verdades escatológicas e também aplicar essas mesmas verdades à vida pastoral e à vida espiritual. Eu espero que você possa estar com o seu coração preparado para aquilo que Deus estará aqui ministrando aos nossos corações. Eu começo hoje com uma pergunta: por que Apocalipse 20 é um dos capítulos centrais aqui do livro de Apocalipse? Quando nós olhamos o capítulo 20, nós vemos aqui, né, um misto de várias coisas, não é? Apocalipse 20 é um dos textos mais debatidos dentro da escatologia bíblica. Dos textos todos de escatologia que temos nas Escrituras, talvez Apocalipse 20 seja um dos mais debatidos. Aqui muitos pontos e muitas linhas, né, de interpretação que muitas vezes chocam entre si, não é? Na tentativa de esclarecer e trazer uma teologia a respeito de escatologia para aqueles que possam ler, ouvir e receber essa mensagem. Aqui encontramos a menção explícita de um reino de 1000 anos. Aparece repetidas vezes aqui nesse capítulo essa questão do reino milenar. E também
nós vemos aqui dentro desse capítulo que, na nossa perspectiva, né, esse reino milenar, ele será um reino literal e não simbólico, né, porque a descrição e o que fala a respeito do milênio aqui é para nós muito claro e, na nossa perspectiva, esse será um tempo onde Cristo estará governando desde Jerusalém sobre todo o mundo. Será um reino de paz, né? É claro que potencialmente o homem continuará na sua condição de pecador, mas todo pecado será punido com mais severidade e, como o inimigo, Satanás e seus demônios estão agora presos, eles não terão tanta influência, eles não terão influência sobre a vida daqueles que habitam sobre a terra. Mas mesmo assim a gente vai ver de uma forma perfeita que o homem é incorrigível. Mesmo depois de viver 1000 anos de paz, não é? Num reino de paz, de justiça, eles vão escolher, muitas pessoas, diz que uma grande multidão, vai escolher seguir Satanás após a sua soltura, não é? Que será também um tempo muito rápido, onde ele vai ser solto e vai ser condenado para sempre. A grande questão não é apenas quando isso vai acontecer, mas é como interpretar o milênio de uma forma coerente, de uma forma bíblica, de uma forma precisa. A questão aqui não é quando vai se dar, porque nós sabemos pelas Escrituras que, na sequência aqui do livro de Apocalipse, que esse tempo se dará exatamente, né, após o período chamado de Grande Tribulação. Mas há diferentes interpretações, como, por exemplo, os amilenistas, eles interpretam isso como um acontecimento alegórico, algo que não será real, né? E na mentalidade de muitos, o milênio até já aconteceu, né? Agora eu não sei onde está o novo céu, a nova terra e essas coisas todas que seguem o milênio, né? E para muitos também, para os pré-milenistas, esse milênio será algo parcial, os pós-milenistas, aliás, não é? Para eles, o milênio será algo parcial. Para nós, pré-milenistas e pré-tribulacionistas, a nossa abordagem é de que esse evento, ele será literal e futuro. Irá acontecer logo após o período da grande tribulação, 7 anos de tribulação que virá sobre Israel, o tempo conhecido como o tempo da angústia de Jacó. Então, prosseguindo aqui, a posição nossa, a posição desta aula, é uma posição pré-milenista, uma posição pré-tribulacionista. Cristo retorna antes do milênio e estabelece o seu reino literal. Volta na sua segunda fase da sua segunda vinda, não é? Esse retorno de Cristo aqui, que será um retorno visível, conforme nós já explicamos em aulas anteriores, esse retorno será um retorno visível, será para Israel, e ele virá e os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. A primeira fase da segunda vinda, como nós já explicamos também, já falamos aqui algumas vezes, se dará, né, antes do período conhecido como período da grande tribulação. Será o arrebatamento da igreja, né? Essa será a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Alguns fundamentos do milênio literal. Por que nós acreditamos no milênio literal? Porque cremos que o milênio vai acontecer, será um tempo, né, de 1000 anos, onde Cristo governará aqui sobre a terra. Primeiramente, nós acreditamos que o milênio será um período de 1000 anos literal aqui na terra, porque ele vai cumprir as promessas do Antigo Testamento e também, por que não dizer, palavras que foram ditas, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33, quando vai falar aí a respeito de Cristo, vai dizer que ele terá um reino e seu reino não terá fim, não é? E a segunda razão pela qual nós acreditamos que o milênio será um tempo literal aqui na terra, porque será uma manifestação pública da glória de Cristo. Será quando Cristo publicamente, diante de todos, ele vai manifestar a sua glória. Também nós acreditamos que esse milênio é literal, porque ele responde às orações dos santos, que na oração do Pai Nosso sempre pedimos que venha o teu reino. E esse reino, claro, ele é prometido por Jesus.
Jesus fala a respeito desse reino. Eu sei que o governo de Cristo, o reino de Cristo, já foi estabelecido em nossas vidas, em nossos corações, e hoje Cristo governa, Cristo reina, mas o mal ainda prevalece. Satanás está solto. Ele é o enganador das pessoas e leva as pessoas a cometer tantas atrocidades. No governo milenar de Cristo, não haverá isso aí. Será um governo de paz, de prosperidade, será um governo de justiça, não é? E de equidade. Também nós acreditamos que o milênio será literal, porque é cumprimento das promessas que foi feita à igreja, que a igreja reinaria com Cristo. Você vai ver muito disso nas Escrituras, falando que nós reinaríamos com Jesus. Paulo vai falar disso, os evangelhos vão trazer uma interpretação sobre isso, não é? E é interessante que aquilo que foi profetizado, aquilo que foi falado, as promessas que foram feitas, elas se cumprirão então nesse período de 1000 anos, literal na nossa perspectiva. Em quinto lugar, para mim, o milênio será literal, porque será a redenção da criação, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22, onde a criação, ela que hoje geme, será também resgatada aí da sua condição. E, por último, a sexta razão pela qual eu acredito que o milênio será literal, porque será uma preparação para o juízo final. É como se Deus dissesse: olha, eu vou dar para vocês a última oportunidade agora. Vocês experimentarão, depois de ter passado pelo governo do anticristo, agora vocês vão entrar no governo de Cristo e vão ver a diferença entre o governo de Cristo e o governo do anticristo, e vocês depois terão a escolha, não é? Quando Satanás for solto, porque quando eles chegarem diante do juízo de Deus, diante do grande trono branco, eles não terão aqui escusa, não é? Eles não terão desculpas aqui diante do Senhor. E eu quero trazer aqui uma perspectiva um pouco mais aprofundada sobre isso, não é? Porque aqui nesse texto há muita repetição sobre 1000 anos, não é? Muito no texto grego. Você vai ver a repetição várias vezes aqui desses 1000 anos. Isso reforça que há aqui uma cronologia nos acontecimentos e não algo simbólico. É algo real que vai se sucedendo. Você vai ver que no final do último selo surge as trombetas. Ao toque da última trombeta, começam as taças. No final das taças vem o julgamento sobre a Babilônia. Terminando o julgamento da Babilônia, Jesus se manifesta como o Rei de Reis e Senhores, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na sequência ele instaura o seu reino milenar. Então há uma sequência cronológica que está claramente no livro de Apocalipse, que se não interpretarmos o milênio como sendo literal, nós temos que desconsiderar todas as outras passagens como também não sendo literal. Daí você vai ter que questionar o arrebatamento, você vai ter que questionar uma série de outras coisas que vão desencadear, né, numa não crença no milênio. Então, você, ao crer no milênio, você está percebendo como as coisas vão se desenvolvendo dentro do programa de Deus, até chegar no governo, no capítulo 22 de Apocalipse, que é o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém e um novo tempo para aqueles que perseverarem em seguir o Senhor. Então, vamos estar vendo aqui a estrutura deste capítulo, vamos ver um pouquinho como esse capítulo está organizado. O Apocalipse capítulo 20, do versículos 1 ao 5, que é o texto que nós lemos, aqui nós vemos o que vai acontecer antes do milênio. O que vai acontecer antes do milênio? Antes do milênio vai acontecer a prisão de Satanás. É uma das primeiras coisas escritas aqui. Satanás, a antiga serpente, ele é preso, não é? Ele é preso. Ele é lançado no abismo e é acorrentado. A palavra vai dizer que houve um anjo forte que acorrentou no abismo esse ser que hoje perturba a terra. É uma referência à limitação do mal durante o reinado milenar de Cristo aqui neste mundo. O mal será limitado. E há outros textos nas Escrituras que vai falar sobre isso, como 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, a epístola de Judas, no seu versículo 6, vai falar a respeito desta mesma verdade que nós estamos falando aqui. Outra coisa que se dará antes
do período do milênio é a ressurreição, a segunda fase, não é? Aliás, a segunda parte da primeira ressurreição, que será exatamente a ressurreição daqueles que morreram durante o período da grande tribulação. Você vai ver aqueles que foram mortos, né? Que foram decapitados, aqueles que foram mortos de uma forma terrível no período da grande tribulação, eles vão ressuscitar aqui. Então, os mártires da grande tribulação farão parte, né, desta primeira ressurreição aqui. Teologicamente falando, irmãos, a primeira ressurreição não é um evento único, né, mas é uma categoria aqui. É uma ressurreição para a vida. Ela se divide em duas partes. A primeira fase da primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, da igreja, né, que vai reinar, que vai ser arrebatada para estar com Cristo durante 7 anos. Agora, a segunda fase é daqueles que morreram na esperança no período da grande tribulação. Aquelas almas que estão debaixo do altar, que nós falamos aqui no capítulo 6, que estão clamando dia e noite diante do Senhor, perguntando até quando. Então, esse momento é o momento em que eles vão ressuscitar. Tudo isso se dará antes de estabelecer o milênio sobre a terra. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Amém? Então, aí vemos os acontecimentos no capítulo 20, versículo 6, nós vemos os acontecimentos que se dará durante o milênio, né? Durante o reinado milenar de Cristo aqui na terra. Algumas características desse reino. O governo será um governo direto de Cristo. Cristo governará sobre as nações da terra e regerá as nações da terra com vara de ferro, está aqui descrito. O centro desse governo, conforme Isaías 2, 1 a 4, será a cidade de Jerusalém, ela será o centro de toda a terra, não é? Os santos, aqueles que foram arrebatados na primeira fase, na primeira fase da segunda vinda de Cristo, esses santos também, conforme Mateus 19, 28, eles reinarão com Jesus aqui na terra. Eles reinarão com o Senhor durante o reinado de Cristo aqui na terra. Aqui uma aplicação pastoral que eu queria fazer antes da gente avançar. A fidelidade hoje está ligada à autoridade futura. Se você hoje é fiel, Jesus vai falar isso em muitas parábolas. Foste fiel, eu te colocarei. Foste fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Foste fiel, não é? Você vai governar, você vai ter autoridade, você vai exercer essa autoridade, e isso se dará, é claro, no período do milênio. O entendimento escatológico disso aqui, né, quando nós pensamos dentro de uma perspectiva pastoral escatológica, você vai ver o milênio como uma ponte histórica, uma ponte histórica entre o que aconteceu, a história e tudo que aconteceu antes, e a eternidade que vai acontecer exatamente depois, que são os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Então, esse capítulo é um capítulo transitório, porque ele linka todos os acontecimentos num plano humano, num plano físico, e aponta para a eternidade, né, para aquilo que acontecerá para todo sempre. Então, ainda nesse tempo, é interessante você perceber que durante o milênio, o pecado, conforme eu disse, em potencial estará ainda na terra, mas estará sob controle de Cristo. O texto é enfático em dizer que Jesus governará com vara de ferro, ou seja, ele não aceitará nenhum tipo de transgressão. Agora, você imagina um governo que não somente tem poder e autoridade para fazer, mas um governo que conhece todas as coisas, porque Jesus, ele não somente é onipotente, ele é também onisciente e é também onipresente. Como as pessoas vão justificar os seus pecados, as suas falhas? Como as pessoas vão justificar as injustiças que porventura alguém praticar, se os olhos de Cristo tudo vê? Se ele é onisciente, se ele está presente em todas as partes. Então observe que, não é? O governo de Cristo será um governo
que não tolerará o pecado e não tolerará a injustiça e não tolerará o engano e nem a falsidade. Será um tempo maravilhoso e glorioso para aqueles que são santos. Agora, o papel da igreja aqui, na minha perspectiva, a igreja será uma influência positiva no mundo, não é? Ela exercerá o seu trabalho no sentido de ser uma influência positiva sobre aqueles que viverem aqui durante o período do milênio. Os versos 7 ao verso 15 narra para a gente o que vai acontecer depois do milênio. Depois do milênio, segundo o verso 7 até o verso 10, nós vemos aí uma rebelião final. Satanás é solto por um breve espaço de tempo, conforme está escrito. Ele engana as nações novamente, os seus reis, os seus governos, e acontece aqui a última revolta contra Cristo, porque a partir daqui todo mal será banido e extinto da terra, não é? Então, a última revolta, a última conspiração contra o Cristo se dará aqui, no final do milênio, depois do milênio, não é? Quando Satanás será solto, ele sairá para enganar as nações e trará atrás de si uma grande multidão. Irmãos, é impressionante, e abro um parêntese aqui, de ver como que o homem, ele tem um coração duro e perverso. E quando eu falo de homem, eu não nos excluo, porque nós, sem a ação do Espírito, também agiríamos da mesma maneira. Sem a luz do Evangelho que nós temos hoje, nós não somos diferentes. Paulo vai dizer isso. Vocês antes eram como eles. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz, vocês antes viviam como os demais, vocês viviam nas trevas, separado da comunidade de Deus, vivia sem Deus neste mundo, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida estando nós mortos. Pela graça você é salvo. Então, eu todos os dias, na minha adoração a Deus, antes de orar, antes de pedir qualquer coisa ao Senhor, antes até mesmo de intercessão, eu gosto de tirar um tempo de adoração a Deus, um tempo para adorar a Ele por tudo aquilo que Ele fez. E a minha adoração, ela sempre começa com uma gratidão profunda por Deus ter me salvado, por Jesus ter me encontrado. Quando eu olho para o que Cristo fez por mim, eu vejo que nada disso é mérito, tudo é graça, tudo é graça de Deus, irmãos. E eu agradeço ao Senhor todos os dias, e se eu viver o quanto de anos viver, todos os dias eu vou agradecer ao Senhor. E vou pedir a Ele, não me deixe afastar dos teus caminhos. Não me deixe perder a fé, não me deixe perder a confiança. Porque há dias, irmãos, em que a carne clama, há dias em que os pensamentos, eles são duplicados dentro de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, com a ajuda de Deus e com a presença do Espírito Santo, seja o que for, é vencido aqui. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Podemos tirar aqui uma lição teológica profunda disso aqui, desse texto. Nós podemos ver que o ambiente perfeito, ele não transforma o coração do homem. Você pode pegar uma pessoa e botar, e tirar ele do convívio de todas as coisas malévolas, e levá-lo para um lugar onde ele não vai ter convivência com nada de errado, nada de mal. E você vai ver que a inclinação dele é para o mal. Se não é a ação de Deus, a nossa inclinação é para o mal. Então o problema do homem não é o sistema, é o pecado. O pecado é o problema do homem. É aquilo que veio com Adão, que contaminou toda a raça. O pecado, ele como consequência da queda, não é? Como aquilo que gerou a queda, aliás, ele passou a todos os homens, e o problema hoje, né, não é um problema que tem a ver com o sistema do mundo, mas é um problema que tem a ver com o pecado que habita em nós, né, e não habita nada bom em nós.
E qual é o resultado de tudo isso, irmãos? Qual é o resultado final? Nós vimos o que vai acontecer antes do milênio, nós vimos o que vai acontecer durante o milênio, nós vimos o que vai acontecer depois do milênio, e qual é o resultado de tudo isso para nós? O que isso vai trazer no final? No final, irmãos, Satanás será derrotado definitivamente, será lançado no fogo eterno, e os eleitos do Senhor, após o juízo do grande trono branco, que não terá participação da igreja, no sentido de que a igreja não será julgada no tribunal do grande trono branco. A igreja não participará, os santos não participarão desse tribunal. Esse tribunal é para ímpios apenas, não é? E nós vamos daqui a pouco falar a respeito dele. Será apenas para ímpios e não tem a ver com a igreja e nem com os santos do Antigo Testamento e nem com todos os santos que existiram neste mundo até aquele momento, não é? É um tribunal que vai julgar e vai sentenciar o ímpio ao castigo eterno, ao lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos, não é? E isso é algo que devemos pensar neste momento e refletir com muito cuidado. Os versos 11 e os versos 15 desse texto fala do juízo final, né? Fala do grande trono branco. Quais são as características, as duas características principais desse trono? Primeiro, disse que ele é grande, depois diz que ele é branco, não é? Então, essas são as duas características que é apresentada aqui nesse texto. Ele é grande por quê? Porque ele é universal, é um juízo que julgará todos os homens, não é? Com exceção, é claro, dos salvos, é um julgamento para os ímpios. Ele é branco porque ele exige santidade absoluta. Quem vai julgar é santo, e o julgamento dele é justo, né? Quem será o juiz do grande trono branco? Vocês sabem? O juiz do grande trono branco é Jesus Cristo. João capítulo 5, versículos 22 a 23. Né? Jesus vai falar de uma forma clara aqui a respeito disso. Os livros são abertos. Quais livros que são abertos aqui nesse texto? Alguém sabe? O livro da vida e o livro. Abriu-se os livros, e abriu o livro da vida, e abriu o livro das obras. Não é? Abriu o livro das obras, daquilo que foi praticado aqui neste mundo. E é claro, se você for parar e pensar, quando abre o livro das obras, ninguém escapa, não é? Nem nós escaparemos, porque por obras ninguém é salvo. Mas abre-se o livro da vida, e lá está escrito: aqueles que não foram achados, escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Então o segredo é ter o nome onde? Não foi isso que Jesus disse para os seus discípulos? Não alegre porque os demônios vos submetem, alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então quem não está escrito no livro da vida será condenado. Isso não tem como você mudar essa sentença. Só para que você entenda isso melhor, eu quero fazer aqui uma síntese teológica disso aqui. Eu quero traçar a fase, o evento e a ênfase. A fase, o evento e a ênfase. Você quer anotar? Então vamos primeiro à fase. Quando se dará isso? A fase, né, será antes, não é? O evento se dará após a prisão de Satanás, e a ênfase aqui é a restrição do mal. O mal deixa de existir. Ok? E outro acontecimento, isso se dará ainda durante o reinado de Cristo, porque Cristo a partir daqui, ele vai entregar o reino para Deus, o seu Pai, e ele julgará. A ênfase aqui é exatamente a perfeição desse juízo. Ok? O que sucederá depois? Né? Os ímpios serão lançados no lago de fogo, e a ênfase que se dá aqui é exatamente a ênfase sobre a justiça final.
a justiça exercida e não há mais aqui apelação. A partir desse ponto, nós vamos entrar no capítulo 21, que já é o convite do anjo para que João possa ver a noiva, a esposa do Cordeiro. Quais aplicações nós temos aqui, algumas aplicações pastorais importantes para nós dentro disso aqui? Primeiro, nós temos uma esperança viva, irmãos. A nossa esperança não é uma esperança morta. Nós não esperamos em algo que não entendemos ou que não temos certeza. Porque uma coisa que você não tem certeza não pode ser esperança. Nós confiamos, temos uma convicção de que Cristo, aquele Cristo, Ele não apenas nos salvou, mas como também hoje Cristo governa o mundo de uma forma invisível. Ele não apenas salvou você, mas Ele também dirige e coordena e orienta todas as coisas a respeito da sua vida. Ele governa, aleluia, sobre você e um dia Ele governará para sempre sobre todas as coisas de uma forma visível. Hoje, invisivelmente, o Senhor está governando, mas um dia chegará o momento, um dia chegará em que Ele governará de uma forma visível. Todos saberão quem Ele é. Outra aplicação que temos aqui dentro disso é exatamente sobre a responsabilidade ministerial. Você como homem de Deus, você como mulher de Deus, o que você faz hoje ecoa na eternidade. Tudo que você faz hoje vai ecoar na eternidade. Amém? Às vezes você acha que você está passando por uma grande prova, uma grande luta. Nesse momento que você estiver passando por prova ou luta, fixe numa coisa. O que você tem que fixar? Fixe nisso. Um dia eu reinarei com Cristo. Isso é apenas momentâneo. É o que Paulo vai falar. A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso passageiro, provisório, não, um peso eterno de glória, e ele acrescenta, muito excelente. Muito excelente. E outra coisa que eu aprendo aqui, dentro de uma questão de perspectiva pastoral, é sobre a urgência de missões e evangelização. Por que missão e evangelização é urgente? Porque o juízo final, ele é real e ele vai acontecer. Além de ser um juízo real, ele é pessoal e é inevitável. Não tem como você fugir disso aqui. Daí a importância de você falar para aquele ente querido seu, a importância de você evangelizar aquele seu vizinho, aquela pessoa que é colega seu no seu trabalho, e aonde quer que Deus colocar uma pessoa diante de você, fale de Jesus para ela. E livre essa pessoa da condenação eterna que certamente virá, não é? E é claro que isso nos leva ao quê? A uma antropologia bíblica realista. Que antropologia bíblica realista é esta? Nem mesmo o mundo perfeito muda o coração quando esse coração não é regenerado. Se esse coração não é regenerado, você pode colocar a pessoa dentro de um mundo que aos seus olhos seja perfeito. Isso não vai mudar a pessoa, porque o mal é interno, o mal está dentro do homem, ele tem que ser erradicado, ele tem que ser expulso, ele tem que ser subjugado, né, para que Deus possa reinar e governar e a pessoa ter exatamente essa condição de perceber. Eu quero trazer aqui uma pergunta só para, claro, ouvir alguma coisa de vocês aqui. O que vocês acham se Jesus governasse hoje o mundo e o seu governo fosse um governo de paz? Você acha que os homens obedeceriam a Cristo? O que vocês acham? Estou falando dos homens em linhas gerais, não estou dizendo a igreja do Senhor, porque a igreja obedece, porque a igreja foi resgatada, os olhos foram abertos, não é? Hoje nós conseguimos enxergar pelas Escrituras, mas o mundo aí fora reconheceria o Cristo? Porque você pode ver, irmãos, o exemplo, a gente tem um exemplo clássico disso no Antigo Testamento. Observe Israel, por exemplo. Quantos reis bons passaram por Israel?
E você vai ver o seguinte, escrito muitas vezes lá, no livro das Crônicas, no livro de Reis, você vai ver que o fulano de tal reinou durante tanto tempo, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, porém os altos não foram tirados. O povo continuava sacrificando nos altos, nos montes. A inclinação do povo é má. Você vai ver que depois do governo de um homem como Ezequias, que governou e teve um governo, a Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como havia feito Davi, o seu pai. Ezequias morre e quem governa no lugar dele? Quem é que é? Manassés. E Manassés foi um bom governo? Foi o pior governo que Israel já teve. Não é? Davi foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. É sucedido por Salomão, que no começo começa bem, mas no meio do seu governo, ele se perde completamente. Você vai ver que muitos reis vão começar bem, como o rei Asa, por exemplo, e no final tem lá um tropeço. E para piorar, se você for para Israel, você está em Judá, se você for para Israel, você vai ver que todos os reis de Israel foram maus. E fulano de tal começou a reinar e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você vê um homem como Jeroboão que Deus fala claramente com ele, olha, eu vou dar a você 10 tribos, seja fiel que eu vou fazer para você uma família igual à família de Davi. E a primeira coisa que ele faz no seu governo é o quê? Levantar um ídolo lá em Betel e levantar outro ídolo, não é? Em Dan. Então, é algo que não dá. O homem, por natureza, ele é rebelde. Ele é alguém que se levanta contra Deus e tudo aquilo que se nomeia. Por que hoje a grande dificuldade que os pastores têm, e muitos pastores vêm reclamar comigo e dizer, pastor, mas eu estou ensinando a verdade, eu estou ministrando a palavra, mas parece que aquilo não entra na cabeça das pessoas. Você ensina uma coisa e a pessoa, daí a pouco, está praticando exatamente aquilo que você falou, que a Bíblia condena. Não é? Então eu acho que se Jesus governasse hoje, eu acho que muitas pessoas, até dentro das igrejas, iria deixar de segui-lo. Sabe por quê? Porque a inclinação do coração do homem é para a maldade. Como aqui. 1000 anos de paz, termina os 1000 anos, Satanás é solto, e uma grande multidão segue ele. Reis da terra, governadores da terra, que viram como Cristo governa, como ele trabalha, né? Se eu pedisse para vocês, é uma outra questão que eu queria colocar aqui, para você traçar a linha do tempo escatológica, você conseguiria traçar depois de todas essas aulas que a gente teve? Eu não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula aqui, eu tracei a linha escatológica. E eu me lembro que alguém disse, pastor, você deveria dar escatologia para nós, deveria dar Apocalipse para a gente. Depois de estudar Apocalipse, nós já estamos chegando na reta final. Você seria capaz de traçar uma linha do tempo escatológica com vistas no que você aprendeu? Então eu vou trazer isso para vou puxar o zoom um pouquinho mais e vou tirar o foco de todo o livro de Apocalipse e vou puxar o zoom apenas para os acontecimentos que vão se dar, arrebatamento, até chegarmos aqui no grande trono branco. Você seria capaz de traçar? Eu acredito que sim, não é? Igreja, arrebatamento da igreja, tribulação, segunda fase da segunda vinda de Cristo, milênio, juízo final, e ainda não falamos, eternidade, que será a última parte, onde nós entraremos na eternidade, e aí pronto. Não dá para descrever o que vai acontecer aí, não é? A gente simplesmente é introduzido na eternidade, e isso é maravilhoso, amém? Agora, na sua perspectiva, depois do que nós conversamos aqui, o que pensas? O milênio é literal
ou é simbólico? Pelo amor de Deus, não diga que é simbólico. Se tiver alguma milenista aí, nós vamos ter que expulsar, não é? Você seria capaz de identificar a igreja e Israel dentro de um plano escatológico, por exemplo? Seria capaz de ver onde está a igreja, onde está Israel, dentro do plano escatológico? O que a igreja faz, o que a igreja é, o que Israel faz, o que Israel é. Nós aprendemos tudo isso, eu só estou colocando isso aqui para você pensar, não é? Para você refletir a respeito disso. Irmãos, uma das coisas que mais assusta muitas pessoas nos dias de hoje é exatamente o facto dos horrores que vai se passar na grande tribulação. Mas quando você chega e diz para a pessoa que a igreja não passará pela grande tribulação, parece que o coração fica um pouco mais aconchegado, não é? E aí, claro, você não quer estar fora do arrebatamento, de maneira nenhuma. Eu não conheço ninguém que diz assim, não, pastor, eu acho que vou ficar aqui na grande tribulação porque eu vou ser uma voz de Deus aqui na terra, não é? Eu vou anunciar Jesus enquanto o anticristo está governando, a besta está imperando, os acontecimentos estão se dando aí. Eu penso que nenhum de nós vamos para esse ponto, pelo menos na minha perspectiva, não é? Porque todos nós acreditamos piamente que seremos arrebatados, né? E é claro que cremos que é antes do período da grande tribulação. Aí você pode perguntar, mas não existe porque todo pré-tribulacionista é dispensacionalista, mas não existe aquele dispensacionalista progressivo que até aceita que a igreja pode ser arrebatada no meio da grande tribulação? Aí você diz, espera lá, não é? Se a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, então nós passaremos pelo menos por uma parte dela. Se isso for verdade, não é essa a nossa perspectiva, mas se isso fosse verdade, o que você faria se você hoje descobrisse que você já entrou no período da grande tribulação e você está nos primeiros 3 anos e meio, que seu arrebatamento vai se dar daqui a 3 anos e meio? Não parece ser uma história assim meio confusa? O que você faria dentro desse período? Pronto, vamos então esquecer que a igreja será arrebatada antes, e também ela não vai ser arrebatada no meio. Vamos supor que ela vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Logo, eu sei que a grande tribulação durará 7 anos. O que eu farei nesses 7 anos? Se o arrebatamento se dará no final da grande tribulação. Eu acho que é algo para você pensar. Aí, pastor, mas eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tudo bem. Eu acho que você deve crer dessa maneira e é assim que nós cremos, não é? Mas, hipoteticamente, é bom você pensar o que você fará ou o que você faria se você ficasse no arrebatamento antes da tribulação, ou caso se o arrebatamento se desse depois. Não estou colocando dúvida na sua cabeça. Eu defendo a ideia de que a igreja será arrebatada no começo da grande tribulação. Mas é interessante você pensar a respeito disso, não é? O que faremos? Agora, vamos apertar o cinto um pouquinho mais, que agora a gente já saiu da tribulação, não é? Já passamos a tribulação, ela já ficou para trás, já virou história. Fomos arrebatados no final dela, ou no meio dela, ou no começo dela, não importa. Nós já passamos a grande tribulação. A gente está vindo com Cristo, Ele está lá com a sua veste escrita, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Ele vai julgar as nações, a gente está ali do lado olhando, não é? Estou imaginando, criando um cenário aqui. E pronto, nós vamos entrar no milênio agora e vamos fazer parte do milênio. Você é a igreja. O seu corpo já é diferente daqueles que vão viver no milênio. Porque as pessoas que vão viver no milênio, vai nascer pessoas, vai morrer pessoas, vai existir pessoas que vai estar com um corpo diferente do seu. Qual é o seu papel? Você já imaginou? O que você fará nesse tempo? Pastor, isso é uma pergunta muito difícil.
Eu ainda estou nesse corpo, né? Nem entrei no outro. Mas é uma coisa para se pensar. Qual é o papel da igreja nesse período do milênio, né? A igreja estará aqui no milênio. Mas pronto, vamos pensar também, vamos puxar o zoom um pouco mais, vamos dizer que o milênio, pronto, já existiu, já passou, a grande tribulação também, agora nós vamos chegar no trono branco. E lá tem um trono. E você, né? Porque aquele trono não é para você, você é crente, você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, você foi chamado por Deus para viver uma vida diferente. Está vendo como que o amilenismo tem dificuldade de explicar essa questão do grande trono branco? Porque o grande trono branco é um juízo de condenação, não é um juízo de salvação. Né? Então, onde fica aqui o arrebatamento? Uma vez que não foi arrebatada nem no começo, nem no meio, nem no final, nem durante o milênio. Onde fica aqui o arrebatamento da igreja? E aonde a igreja vai estar? Quando os túmulos forem abertos, o mar dando àqueles que estão nele, o fogo dando àquele que ele levou, aonde a igreja vai estar? É só para pensar, não é? Porque você já passou pelo tribunal de Cristo, e o tribunal de Cristo não é para condenação, o tribunal de Cristo é para distribuição de galardão. Não é? É o que Paulo fala em 1 Coríntios. Então, você agora está presenciando o advento do grande trono branco. Porque às vezes, quando leio o Apocalipse, eu começo a pensar e incorporar João vendo tudo isso. Não é? Porque João, ainda que ele está aqui arrebatado em sentidos, não é? Ele está num êxtase, ele passou por um arrebatamento de sentidos, mas ele tem uma consciência carnal ainda. Eu imagino como isso processou na mente de João, porque se para nós hoje, que lemos isso hoje, isso começa a dar umas voltas cá na cabeça, você pensar como isso se dará e como será glorioso, imagina ele como que num telão vendo tudo isso, assistindo tudo isso, presenciando cada evento, cada momento. Amém? Agora eu quero passar o trono branco e deixar ele para trás. E aí você escuta a voz de Cristo falando quando você vem comigo aqui. Eu vou te mostrar agora a noiva do Cordeiro. Aí você espera uma noiva, porque no nosso contexto, vestido de véu e grinalda, com vestido branquinho, não é? Aí você chega, sobe o monte, e quando você dá uma olhada, não é uma noiva, é uma cidade. Meu Deus. E aí começa a descrever a cidade, falar da cidade, a respeito da cidade. E você percebe que essa cidade ela é gigantesca. E aí você percebe que a gente que mora na cidade, a gente que mora fora da cidade. Porque se as árvores que estão no meio da cidade é para a saúde das nações, e o que você está vendo é a cidade, você não está vendo as nações. Se existem nações, existe quem mora nas nações, sim ou não? E você avança sobre isso. E você chega no capítulo 22. Eu acredito que a nossa oração não é outra, senão a oração do anjo, a oração do Espírito e da noiva. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Não existe outra coisa em nós que gritaria com mais força. Vem, Senhor Jesus. Vem e termina com isso. Termina com isso. Faz-nos ver a tua glória, faz-nos ver o resplendor da tua glória. Meus queridos e queridas, eu quero concluir. Hoje, Jesus Cristo, Ele é o Salvador. O Salvador que chama ao arrependimento.
O Salvador que te convida a vir a Ele. Assim como Ele chamou Pedro, deixa essas redes e eu quero fazer de você um pescador de homem. Assim como Ele chamou outros tantos, como Ele chamou Levi, um pecador, um publicano. Você está entendendo? Ele convidou você para segui-lo. Aleluia. Ele te chamou ao arrependimento. Ele te chamou para se voltar para Ele. Eu não sei se você entende isso, a grandeza do seu chamado. Porque a gente brinca de ser crente, meu povo. Nós brincamos de ser crente, nós brincamos de igreja, nós brincamos de pastor, nós brincamos de louvorista, de levita, nós brincamos porque achamos que tudo isso é uma grande organização, uma coisa aqui, né, terrena. Não, gente. Não vos iludais com isso. Suba para cá. É a palavra do anjo para João. Eu vou te mostrar, porque isso vai mudar a sua concepção de igreja. Isso vai mudar a sua perspectiva, o seu olhar para a noiva, o seu olhar para aquilo que é a igreja, a noiva do Cordeiro. Então, hoje Deus te chama para o arrependimento. Hoje Deus te chama, meu amigo, você que está assistindo, para se voltar para Ele, para entregar a sua vida para Ele. Mas chegará um momento, e esse momento está descrito aqui no capítulo 20, que Ele vai aparecer não como o Salvador, mas como juiz. E aí, meu irmão, juízo não tem misericórdia. A justiça, ela é imparcial. O símbolo da justiça no mundo é uma mulher com os olhos vedados, dizendo que a justiça não olha a aparência, não olha a cor de pele, a justiça corta reto. A pergunta para nós, irmãos, não é se você entende isso. A pergunta para nós é: o seu nome está escrito no livro da vida? Você faz parte daqueles que, quando abrir os livros e abrir o livro da vida, está lá o seu nome escrito? Porque senão, para os que não se acharem os seus nomes escritos no livro da vida, o seu destino é o lago de fogo. A escolha é nossa, não há como você fugir disso. Não há como, você escolhe, você decide hoje o que você quer fazer. Você escolhe de que lado você quer ficar. Você escolhe a que Senhor você quer seguir. Jesus nunca vai te obrigar a segui-lo. Jesus não quer a sua devoção apenas por aquilo que Ele pode te dar. Jesus quer a sua devoção por entender quem Ele é, por compreender quem Ele é, por viver uma vida nele, por um discernimento de quem Ele é, gente. O pecado não é brincadeira, o inferno é real, o céu é real, e temos que batalhar aqui neste mundo para esse momento. Eu quero estar com Cristo, irmão. Há um louvor que canta: eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Então, esse hino fala muito desse tempo apocalíptico. Os guerreiros se preparam para uma grande luta, não é? E essa grande luta, como diz as Escrituras, nessa grande luta, você não terá que lutar. Aleluia. Você entrará numa vitória, você entrará numa conquista, você participará daquilo que já foi conquistado. Você vai, irmão, que celebração será? É uma multidão que ninguém pode contar, está escrito. Um coro celestial ecoando hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. A terra vai estremecer, irmão. Vai estremecer a terra. Vocês olham, por exemplo,
já vou encerrar. Você olha, por exemplo, o que aconteceu com Jericó, que quando a ordem foi dada para que gritassem, eles gritaram e os muros caíram. Todas as muralhas cairão e toda a força do pecado será subjugada através da expressão de louvor e gratidão do povo de Deus, seguindo o Cordeiro para o seu reino milenar. Que Deus abençoe, minha gente, vossas vidas, vossos corações, que a gente possa viver nessa esperança de que Jesus vem. Há aquele louvor que canta assim: Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa novas pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Que dia glorioso, é ou não é? Vamos orar e agradecer a Deus. Jesus se vem. Senhor nosso Deus e Pai, adoramos a Ti, porque aguardamos com muita ansiedade a sua volta. Espírito Santo, venha cada dia guiar esta igreja, guiar esses queridos irmãos que estão nos assistindo neste momento, aqueles que vão assistir depois esse vídeo, que o Senhor possa estar ministrando e tocando no coração deles, e também aqui os meus alunos, ó Pai, que Tu possas estar abençoando, que eles tenham uma paixão incontida pelo Senhor, que eles possam olhar para o Senhor, aleluia, aleluia, com olho de esperança, de certeza, de confiança, de que um dia toda a tribulação vai terminar, toda angústia vai desaparecer, toda dor não vai existir. Tua palavra diz que o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Aqui nesta vida, Deus, muitas vezes uma mãe chora pelo seu filho, um pai chora pelo seu filho, um filho chora pelos seus pais. Muitas vezes, ó Deus eterno, nós choramos pela condição miserável dos pecadores. Mas um dia, Deus, nós chegaremos num lugar onde não vai haver mais lágrimas, nem dor, nem planto, nem clamor. Porque todas as coisas antigas já passaram e as coisas novas se fizeram, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Nos ensina a viver esta esperança, nos ensina a caminhar, ó Deus, na luz da Tua presença, Senhor. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Que nós possamos olhar e encarar o futuro com esperança e não com desespero. Possamos encarar com certeza e não como vendo uma coisa incerta. Ó Pai, muito obrigado por tudo, meu Senhor. Abençoa o nosso dia, a continuação do nosso dia. Abençoa esta semana dos Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor esteja com cada um deles. Se essas pessoas que estão nos ouvindo agora, estiver alguém enfermo, que o Senhor possa curar, ó Deus, pelo poder do Teu nome. Se tiver alguém, ó Deus, que está atravessando um momento de crise, que o Senhor possa trazer uma luz ao coração dos Teus filhos, aleluia. Aleluia, como diz a Tua palavra, aqueles que estavam em trevas, eles viram a luz, que esses possam ver a luz do Evangelho. Senhor, pelo Teu Espírito, mova sobrenaturalmente, alcance vidas, alcance corações agora, Pai, no poder do Teu nome, que todas as barreiras sejam quebradas e caiam sobre terra no nome de Jesus, Pai. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos hoje e sempre, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, gente, em nome de Cristo.